estudantes! O meu nome é Darlinda Dias Monteiro e agora vamos conhecer, o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Hoje nós teremos aula 11, que é a revisão e avaliação. E vamos à nossa revisão. Então, o que é química, Essa pergunta, acho que todo aluno que vai iniciar os estudos da química quer saber o que é essa tal de química, Então, a química é uma ciência e essa ciência, ela faz o estudo da matéria. A matéria, ela pode sofrer transformações físicas ou química. E a matéria, ela pode ter propriedades próprias e estruturais. Então, quando eu digo o que é química, é a ciência que vai estudar a matéria, as suas propriedades, estruturas e transformações. Para a gente entender a química, a gente precisa ter 3 domínios. O domínio macroscópico, o domínio microscópico e o domínio simbólico. O domínio macroscópico é aquele domínio que a gente consegue enxergar a olho nu. Então, eu olho e consigo dizer ali o que está acontecendo. É uma mudança de cor, É algo assim que eu posso fazer a descrição. Já o domínio microscópico é um domínio que a gente não consegue enxergar a olho nu, a gente precisa de instrumentos como os microscópios. Então, para a gente ver ali, realmente, a gente vai ter que ter lentes bem potentes. Já o domínio simbólico, ele é bem legal, é o visual. Então, é aquele que representa, por exemplo, um fenômeno que pode ser visto através de uma equação química, a tabela periódica. Então, os modelos atômicos, esses são os domínios simbólicos. Então, eu preciso ter esses 3 tipos de domínios para a gente poder entender a química, ok? Então, na próxima cartela, nós temos aí os processos de separação de misturas. A separação de misturas, elas podem ocorrer tanto para misturas homogêneas como para misturas heterogêneas. Mas vamos entender o que são misturas homogêneas, As misturas homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme. E aí nós temos uma imagem, que é um copo de água e está sendo adicionado uma colher de sal. Ao mexer esse sal aí, a gente vai ver que há uma dissolução total desse sal, E quando a gente olha para o sistema, que é o copo, a gente vê apenas um aspecto, uma fase. Isso que é uma mistura homogênea. É possível separar os componentes que estão contidos nessa mistura? Sim. E aí a gente utiliza técnicas, essas técnicas que a gente utiliza, elas podem isolar os componentes de uma mistura em que essas substâncias estão uniformemente distribuídas, formando uma única fase visível. Então, as técnicas usadas para separar misturas homogêneas não são as mesmas para separar os componentes de misturas heterogêneas, ok? Então, vamos ver aí um exemplo de separação de misturas homogêneas, que é uma separação, é um processo muito simples, que é chamado de evaporação. A evaporação, ela é uma mudança de estado físico da matéria, em que a água que está no estado líquido, ela passa para o estado de vapor. Claro que essa mudança aí que ocorre, ela é lenta, ela não é muito rápida, mas ela acontece. E essa técnica, ela é utilizada para separar o sal da água. Olha que legal, Então,
para o sal chegar até a mesa da nossa casa, né, e da forma como a gente pode consumi-los, é necessário o quê? Que haja esse processo de separação da água, né? O cloreto de sódio da água. Então, o processo é bastante simples, né? A água do mar, ela fica em alguns depósitos e aí elas ficam... o sol, né? Ali, geralmente, nessas regiões, o sol é muito forte, e aí ocorre esse processo de mudança que é a evaporação, né? Deixa ali o líquido todo evaporar e aí permanece apenas o quê? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Outro tipo de separação de misturas homogênea é a destilação simples. A destilação simples, ele é o método que a gente utiliza para separar os componentes de uma mistura homogênea, né? A mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Agora, os componentes dessa mistura homogênea, para utilizar a destilação simples, um dos componentes precisa ser sólido e deve estar totalmente dissolvido no líquido, tá? Para poder ocorrer aí, usar esse método de separação. E do lado nós temos o equipamento que é utilizado para fazer a separação desses componentes de uma mistura homogênea, quando um dos componentes é sólido e o outro é líquido, tá? Então, é adicionado ali no balão, né, ele é aquecido e aí ocorre duas mudanças, gente. Uma hora evapora, passa pelo esse condensador aí, ocorre esfriamento, né? Uma condensação, e aí nós temos a água aí, observe aí que a gente vai ter como líquido a água, e ali, lá no balão, fica depositado o sólido, ok? E uma outra técnica é a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela é uma técnica utilizada para separar componentes de uma mistura homogênea quando os dois são líquidos, quando os dois componentes são líquidos. E a destilação fracionada, ela é utilizada para separar os componentes que existem no petróleo. É isso mesmo, o petróleo é uma mistura homogênea. No petróleo, a gente pode obter a gasolina, o gás de cozinha. Como é que isso ocorre? Na refinaria é levado o petróleo bruto. E lá, esse petróleo ele vai ser colocado, né, ali que a gente pode ver na imagem, o petróleo bruto vai ser armazenado, né, dentro do recipiente, ele vai ser aquecido. Nesse aquecimento, vai ter aí presente as torres de destilação. Esse maiorzinho aí, como vocês podem perceber. Essas torres de destilação, ela tem a saída dos líquidos. Esses líquidos, eles vão sair em certos intervalos, tá? E como é que ocorre essa saída desses componentes que estão presentes no petróleo? Sabe como isso ocorre? Pela diferença nos pontos de ebulição. Então, é o ponto de ebulição que vai fazer, né, que haja a saída desses componentes. Os produtos mais leves, o que quer dizer produtos mais leves? São aqueles que têm menor ponto de ebulição. Eles vão sair lá no topo das colunas, como vocês podem ver aí na torre de destilação. Agora, aqueles que têm maior ponto de ebulição saem no fundo da coluna. Então, na destilação fracionada é necessário, né, é necessário saber que os componentes são retirados a partir da diferença dos pontos de ebulição. Agora vamos ver as técnicas utilizadas para separar misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas em que, a olho nu, a gente consegue ver fases, né? Geralmente não, elas precisam ser bifásicas,
tá? E para separar os componentes dessas misturas heterogêneas, eu posso utilizar a filtração, a decantação e a catação, que são técnicas que também nós utilizamos no nosso cotidiano, principalmente na nossa cozinha, que é um laboratório químico. Então, quando você quer preparar um café, você está fazendo uma filtração. Quando você, né, quer deixar em repouso a água do tanque para fazer a limpeza, você está fazendo uma decantação. Quando você tira as impurezas do feijão, sabe qual é o processo de separação que você está fazendo? É a catação, ok? E vamos ver a filtração no laboratório. A filtração no laboratório químico, a gente precisa desses equipamentos que vocês estão vendo aí, né? Um funil, um becker, um suporte, todo esse equipamento é a forma do que a gente vai separar, né, uma mistura, tá? Então, a filtração é um método de separação de substâncias que estão presentes em uma mistura heterogênea, que apresenta pelo menos dois componentes em estados físicos diferentes. Aí nós temos outra técnica, que é a separação magnética. A separação magnética, para acontecer, é necessário que dentro da mistura heterogênea, você tenha um componente metálico, tá? Esteja presente o componente metálico. Porque eu vou separar, gente, esse tipo de mistura através de um ímã. O ímã vai fazer a separação desse componente metálico, ok? Que é formada por sólidos. Temos uma outra técnica que é chamada de sublimação. A sublimação ele é usado quando um dos sólidos da mistura ele é aquecido e sublima. O que significa isso, né? É que dentro dessa mistura, o que ocorre? O componente que é sólido, ele passa direto para o estado de vapor. Ele não passa para o estado líquido, ele já vai direto para o estado de vapor, tá? Enquanto que o outro vai permanecer no estado sólido, ok? E esse é o equipamento que a gente utiliza para quando a gente quer separar dois sólidos por sublimação. E aí eu tenho um questionamento. Observem. O que você faria para separar o óleo e a água contida no recipiente? Primeiro, preciso identificar que tipo de mistura, não é verdade? Se é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea. Se for uma mistura homogênea, existem as técnicas de separação. Se for uma mistura heterogênea, outras técnicas. Quando a gente olha para a imagem, a gente já identifica o tipo de mistura. Aí eu tenho uma mistura do tipo heterogênea. Por quê? Tenho duas fases. Então, para separar o óleo da água, eu vou utilizar um equipamento do laboratório que é chamado de funil ou ampola de decantação. O que vai acontecer? Eu vou abrir aqui, ó, eu vou abrir aqui esse dispositivo bem aqui, ó, tá? E aí, quando eu abro esse dispositivo, essa chavinha, a água toda vai escoar. E aí fica o quê? O óleo. Bem simplesinho, né? A gente separar aí. Então, eu separo por funil, pelo esse funil que também é conhecido como a pola de decantação. Ok? E aí, observe que o líquido mais denso, que é a água, né? Fica embaixo, e o líquido menos denso, que o azeite fica em cima, tá? Aí vem a diferença de densidades que a gente pode observar também aí, por isso que eles não se misturam. Agora vamos falar sobre os modelos atômicos. Então, o primeiro modelo, né, que foi comprovado experimentalmente, né, porque até então, quando se falava-se sobre o átomo, só tinham ideias filosóficas, não tinham comprovação experimental, porque a ciência você precisa comprovar, tá, gente? Então, a gente precisa acreditar na ciência, porque a ciência ela tem etapas de aprovar ou não, né, um determinado estudo.
E assim aconteceu também com o estudo do átomo. Sim, né, foi importante as primeiras ideias sobre o que era o átomo, né, isso abriu aí um questionamento, mas infelizmente sem comprovação. Mas John Dalton, né, o primeiro modelo experimental, tá? Ele descreve, né, nos seus estudos o átomo como sendo muito importante isso. Como é que é o átomo de John Dalton? É uma partícula esférica, maciça e indivisível. Né? Ele traz também, nessa descrição dos seus modelos, as ideias dos primeiros filósofos. Tá? Essa ideia, né, desse modelo de John Dalton, ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Tá bom? Então, tendo essas características, eu já sei que esse modelo se refere ao modelo de John Dalton. Quais são os princípios gerais dessa teoria? Toda matéria é composta de partículas extremamente pequenas, chamadas de átomos. Os átomos, para ele, não podem ser subdivididos, nem criados e nem destruídos. Os átomos de determinado elemento são idênticos em tamanho, massa e outras propriedades. Agora, se os átomos eles são diferentes, os elementos diferem em tamanho, massa e outras propriedades. Átomos de diferentes elementos podem combinar-se em proporções de números inteiros para formar compostos químicos. Olha aqui as primeiras ideias de substância química. E na reação química, os átomos são rearranjados, combinados ou separados. Ideias que até hoje isso aí se tem. Agora vamos falar de um outro átomo, que é o átomo de modelo de pudim de ameixa. Aqui nós temos uma imagem, né, que é de um manjar com ameixas, né? Então, um dos primeiros átomos também, ele foi comparado a um pudim de ameixa, tá? E esse modelo que eu estou falando é o modelo atômico de Thompson. Vamos ver o que Thompson falava sobre o seu modelo. O modelo atômico de Thompson ele foi o primeiro modelo da estrutura atômica a indicar a divisibilidade do átomo. Thompson derruba a teoria de John Dalton, onde dizia que o átomo era indivisível. Outra característica desse átomo é que ele tem natureza elétrica, né? Então, de acordo com Thompson, o átomo era formado por elétrons presos em uma esfera onde havia uma carga elétrica positiva. Então, Thompson fala sobre a natureza elétrica do átomo. Quem foi Thompson? Né? Ele era um inglês, físico, e essa ideia do modelo dele foi proposta em 1898. Ele provou a existência do elétron, olha que interessante, né? Por evidências experimentais. Derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo, que era proposta por John Dalton, e o seu modelo confirma e prova a existência de elétrons. Lembrando que os elétrons são partículas com carga elétrica negativa no átomo, ou seja, o átomo possui partículas subatômicas. E aí nós temos, né, a imagem do modelo do Thompson. Observe aí, né, a primeira, né, imagem. A gente observa que o átomo é uma esfera. Nessa esfera ele tem carga positiva e temos elétrons, né, que ficam dispersom nessa esfera, igual aí, né, a imagem ao lado de um manjar com ameixas, ou um pudim de ameixas, ou até mesmo um panetone, como a gente encontra essas comparações em outros livros. Características do modelo de Thompson. Esfera maciça, ideia de
John Dalton, carga positiva, carga negativa, indivisível, e a ideia aí de indestrutível é a ideia lá do modelo de John Dalton. Ok, meus queridos? E assim terminamos a nossa revisão.